Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu, o podcast exclusivo do canal do Erd. E hoje, aqui, e como sempre, como todas as vezes, aqui comigo para comentar mais um episódio de The Last of Us, ele, meu querido amigo que não ganha $600 mil por episódio como Pedro Pascal, mas merecia ganhar por cada episódio gravado do que você viu. Meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão? E aí, Ed, como é que você tá essa semana? Corrido, cansado, filho pequeno em colégio é uma semana bom, uma semana doente, uma semana boa, uma semana doente. Mas tá tudo encaminhando, tá tudo certo dentro dos conformes, não posso reclamar. E você, como é que você tá, querido? Cara, eu tô bem. E se eu mereço ganhar 600 mil por cada episódio do que você viu, você merece o dobro, cara. Porque, A gente cara, divide. Não, Ué. não sou ganancioso, só com apostas no Bet365. Ai, não, antes da gente gravar aqui, pessoal. Aliás, né, boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes e espectadores do YouTube. Antes da gente gravar, o Ed tava falando aqui sobre Eu ia falar vício, mas não é um vício, mas Não, vício, sobre é um a diversão do Ed. A Não, diversão do Ed. um entretenimento. Exatamente. Antes de gravar, a gente tava falando como o Ed tava comentando como ele ama apostar no bet em jogos de futebol e tudo mais. O cara é muito viciado. E acho engraçado ele falar dos 600 mil, porque é o que ele tá tentando ganhar com as apostas, assim, cada vez mais dinheiro. E como eu tava falando, o cara edita, o cara corta, faz tudo, faz TikTok, Instagram, tudo. Então, se eu mereço 600 mil, não sendo ganancioso, ele merece 1.200.000, o dobro, assim. Não precisa ser o dobro, Pelo não. menos. Não precisa ser o dobro, não. Aceitaria o salário de igual para igual desse já é suficiente. Não precisa, Caraca, já pensou não 600 mil? precisa de muito pra ser feliz, velho. É 600 mil é 3 OnlyFans da Ki Alves, né? Que Alves, da Que Alves do BBB, exatamente. Não, isso ele ganha em dólares, né? Ela ganha 200 mil reais. Dólares, então, né? Não, em dólares também, né? Ela ganha em dólares. Eu não também, sei, né? não sei. Eu Agora também eu tô não sei, acho que eu é não sei. acho que é tipo uns 30 mil dólares e Fica faz aí. tipo uns... Fica aí esse desafio pra você abrir um OnlyFans e dizer pra gente como é que recebe a monetagem. Não, o único jeito da gente fazer 600 mil é abrindo um OnlyFans, mas eu falei o único jeito, mas não sei de onde que o povo ia querer ver os nossos OnlyFans, mas é isso. Acho que a gente já delongou demais essa abertura aqui, já viajamos não, vamos. muitos espectros, né? É isso, pesquisem quanto que é que Alves faz e esse é o que você viu. Antes da gente começar, lembra de seguir a gente no YouTube, canal do Erd, TikTok e Instagram, @canal do Erd. Lá no seu agregador de podcast favorito, seja no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, no Deezer, onde quer que seja. Se tiver a opção de avaliar a gente, avalia. O podcast se tornar cada vez mais relevante, chegar para cada vez mais pessoas. Lembre-se que no YouTube estamos com imagens, mas se você quiser ouvir nossa vozinha, só nossa vozinha, é só procurar aí o seu agregador de podcast favorito. Antes de a gente começar a falar de The Last of Us, a gente tem um momento de desabafo extremamente importante para fazer aqui para vocês. E Bruno, essa semana a gente fez uma avaliação profunda dos nossos números. A gente percebe uma gradual elevação dos nossos números. Não que isso pra gente seja algo extremamente um definidor da nossa vontade de continuar fazendo isso aqui, mas é legal ver que a gente está subindo os números, que a gente tem mais pessoas ouvindo a gente, que a nossa média está subindo de pouquinho em pouquinho. A gente sabe que é constância, muito trabalho, muito suor. E a gente faz isso aqui porque a gente gosta, o Brunão sempre fala isso. Como o Ed falou, analisamos os números. Vou ser sincero, fiquei triste com algumas coisas, mas fiquei feliz com outras. Então, como eu falei, relevância é sempre muito bom. Dinheiro, se viesse, bom também, mas lembrando que a gente faz pela felicidade. Mas como o Ed falou aqui, não arregamos, dinheiro é bom também. Mas vou te dizer, Brunão, vou te dizer, momento de desabafo aqui. Momento de abrir o coração. Pior do que não ter números incríveis
é saber que pessoas que dizem nos apoiar não nos apoiam nem nesse momento. Eu, Então, eu é te como tu mostrei, falou, eu abrindo te o mostrei, coração. eu te mostrei aquela figurinha do apoie seus amigos como você apoia aquelas pessoas que você não conhece. Isso pra mim é muito relevante porque eu sei que teria gente que poderia estar apoiando a gente e não tá nem aí. E quando a gente estiver lá no topo, vai bater no peito e vai falar: esses caras são foda, sou amigo deles. E a gente vai falar, sabe o quê? Vai tomar no seu cu, seu arrombado. É, Mentira, porque a gente não é assim. Mas a talvez a gente não gente, é assim. Não, mas eu mas ia talvez falar a gente antes. fale. Não, eu não ia falar. Dependendo da pessoa, eu vou falar. Eu adoro chamar os outros de É, arrombado. dependendo. Eu vi, você tem isso, né? Essa sonoridade da arrombado te encanta, É o minha jeito que você palavra abre a favorita. boca pra falar. É minha palavra O jeito favorita que você abre depois a de boca. gol do Palmeiras. Gol do. Nossa, olha, meio cacofônico, hein? Gol do Palmeiras, assim. Eu prefiro o arrombado. Mas como a gente falou, falaria para algumas pessoas, talvez com não tanta emoção, eu falaria só, tipo, sai daqui, cara. Tu não tava comigo quando eu tava lá embaixo, agora eu tô aqui no topo, você quer tá aqui, não, sai fora. É porque o Brunão é Eu- o Brunão é uma pessoa de bom coração. Não, eu tô contigo da questão que tu falou que pessoas que dizem apoiar a gente não apoia, porque assim, é uma frustração real, assim. É algo que eu tento não comentar, mas é frustrado com certas pessoas, certas ações, certas, enfim, assim, mas Isso é o é. que me frustra, real, é o que me frustra. E aí eu já decidi Não, que, e aí eu já decidi que a gente faz esse podcast, velho, não é pra ninguém que tá perto da gente. Porque é quem, verdade. porque quem escuta a gente tá longe. É isso, a realidade é essa. Quem acompanha a gente tá fora da bolha. A Não, realidade é não, essa. ó, nós temos pelo menos cada umas duas, três pessoas da bolha. Isso, É, não, não tá. vamos ser injustos, não vamos Não, ser injustos, não, pessoas fiéis. eu tô falando de maneira genérica. Sim. Porra, o nosso último episódio Não, claro, claro. o nosso último episódio que a gente falou de Quantumania e de a gente discutiu se cinema se filme da Marvel é cinema ou não, teve mais de 200 visualizações no YouTube. Mano, não foi 200 amigos que assistiu aquilo. Porque você pega a Não média foi. porque você pega a média dos outros vídeos, é no máximo 30. E não foram 30 amigos que assistiram, mano. A gente teve dislike, velho. O fato da gente ter tido dislike, pra mim, é a prova de que a gente extrapolou a bolha. A realidade é essa. Eu falei isso pra Sim. você e a real é essa. Minha mãe não me daria dislike. Ela mandaria uma mensagem pra mim no WhatsApp falando que discorda de eu falar que o Avatar 2 é ruim. Mas ela não me daria dislike. Não, tu tá certo. É Beijo, aquilo, mãe. né? Te Se amo, mãe. tem. Abraço, mãe do Ed. Como é o nome dela, perdão? Eu não gravei. O nome da minha mãe? É, Ana. Ana. É um abraço, dona real Ana. a palma da banana. Nossa, amamos você, dona Ana. Não nos odeie. Eu sei que você não vai odiar seu filho, porque ele falou mal de Avatar 1 e 2, mas não me odeie também, não. A gente, como eu falei, a gente tentou gostar. A gente foi lá no cinema avaliar. O Ed foi até com a senhora, justamente porque a gente tinha prometido que ia dar mais chances ao Avatar. Eu assisti o primeiro de novo e até mudei minha opinião aqui nesse podcast. É Então, verdade. dona Ana, amamos você, amiga do programa. E, e voltando sobre os comentários que a gente estava falando, como o Ed falou, a gente não tem 30 amigos. Eu não sei nem se eu tenho 5, não, sacanagem, eu tenho. Mas amigo mesmo, mas que ouve o podcast assim, tá. Cara, são poucas pessoas. Mas eu de verdade aprecio quem ouve o podcast, quem realmente engaja e tudo mais. Essas pessoas sabem quem elas são e estou sempre comentando o podcast com elas, mas apreciando todo mundo que está ouvindo, mas abraço especial para os nossos amigos que nos apoiam e que nos ouvem, e abraço também para os ouvintes e espectadores fora da bolha, assim. E aí, só fechando o que você falou, Brunão. Eu sou um pouco mais velho que você. Eu estou em dia com a terapia e com o meu medicamento. Então eu posso dizer, eu não sei se eu tenho 5, tá? Sério? 5 pra mim é um número muito bom. Hoje, no meu momento de vida. É isso. Vou deixar essa reflexão no ar aí. Vou deixar solto e vou explicar pra vocês por que que a gente tá viajando tanto hoje nesse episódio. Estamos gravando esse episódio numa terça-feira. Nesse exato momento são 2h35 da manhã. Amanhã estaremos de pé às 4h45 para tomar banho, tomar café, pegar um metrô
se não tiverem roubado os fios de cobre de novo para ir trabalhar, né? Um dia cansativo, aquela velha carga de 44 horas semanais, que quando a gente folga no sábado, a gente só dorme. Só que ao invés de dormir, o que que a gente tá fazendo? Sexta-feira tá aqui gravando de novo. Porque os nossos horários de gravação é assim, pessoal. É segunda-feira quando a Meli deixa eu gravar. Ontem, no caso, ela não deixou. Então ficou pra hoje, terça-feira. Amanhã sai o episódio, que no caso é quarta. Você tá ouvindo agora quarta-feira. Se você tá ouvindo ao vivo. Se não, eu não sei quando é que você ouviu, mas normalmente a gente lança na quarta. Sextas-feiras à noite, depois que a Meli deixa. A Meli é minha filha. A gente grava, madrugadão. Quando não é sexta, é sábado, madrugadão. A gente tá deixando de jogar. O Brunão tá deixando de jogar o Call of Duty dele. Eu tô deixando de jogar o meu fifinha e explorar o mundo de Hogwarts. Pra gente sentar De aqui lei. e gravar 2, 3 episódios de uma vez pra gente falar tudo que a gente tem que falar pra vocês. Enfim, desabafamos, viajamos, saímos do tema de The Last of Us, divagamos sobre a filosofia do mundo, da amizade, sonoridade da palavra arrombado, falamos de patrocínio, olha que incrível. A gente viajou muito hoje, mas foi Eu quero importante. falar algo. Mas eu acho que foi importante tirar isso dentro da gente, que eu acho que a gente estava carregando isso há mais de 20 episódios, olha só. Mais de 20 episódios de que você viu. Fala lá. Não, tá, velho, foi muito bom tu trazer isso, porque é realmente muita coisa que estava guardada, coisinha com certas pessoas também. Eu acho que, tipo, essas pessoas que a gente tá dando shading aí, shading, né, coisa nova da internet, coisa nova não, já é antiga, eu sou velho. Eu não sei o Mas que significa. é indiretinha, pô, shading é indiretinha. É, essa indiretinha que a gente tá fazendo aqui, indiretinha, né, não vai chegar nas pessoas que era pra estar ouvindo Não isso, que vai elas chegar nas não ouvem pessoas que não podcast. escutam a gente, porque elas não escutam. É isso, a realidade é essa. Exatamente, não vai chegar. E se por um É, acaso chegar, chegou. foi pra você, viu? É pra você. É exatamente pra você. Isso mesmo, não tenta falar que não é você, não. É você, mano. É você. Eu tô apontando o dedo pra câmera aqui pra quem só tá ouvindo a gente no Spotify e nos agregadores de áudio, mas. Ai, velho, é isso, assim. Mas voltando, não, eu acho que depois que a gente falou isso tudo, a gente tem que reforçar. Fazemos por amor, fazemos pra vocês, que estão algumas pessoas dentro da bolha e as pessoas fora da bolha, mas apreciamos de verdade a atenção que vocês nos dão semanalmente, ouvindo podcast, vendo no YouTube e acompanhando no Instagram, TikTok e tudo mais. De verdade, a gente aprecia muito. Zoeiras e verdades à parte. Vocês estão com a gente e a gente está com vocês. Esse episódio vai ser um divisor de águas, porque ou a gente perde algumas pessoas, ou a gente perde algumas, mas ganha outras, ou só ganha. Assim, eu acho que vai ser um divisor de águas, e eu arrisco dizer, tu não vai gostar de ouvir isso, que esse é o melhor episódio até agora. Amei, eu amei esse momento de desabafo. E, Brunão, na real, mano, a gente não tem mais o que perder, não, vai. Sim. As pessoas que gostam da gente, estão acompanhando a gente há 20 ou mais de 20 episódios, vão continuar ouvindo porque elas sabem que esse puxão de orelha não serve pra elas. Talvez a gente ganhe É verdade. algumas ouvidinhas a mais aí. E é isso. Não, Vocês, com certeza. vocês acabaram de ter a oportunidade também de conhecer mais um pouco mais da nossa versão humanizada aqui de Erd e Brunão, desabafando sobre nossas dores, nossas frustrações como produtores de conteúdo assalariados no Brasil pós-governo Bolsonaro. É isso. Hoje estamos aqui para comentar o episódio de número 7, né, Brunão? Episódio 7. Episódio número 7 de The Last of Us. Tá cada vez mais incrível. Esse episódio em específico, já a gente vai se aprofundar aí um pouco mais na crítica. Eu achei um episódio, no final das contas, um episódio muito inteligente, na verdade. Porque eu acho, Brunão, que eles vão pular muita coisa ali, igual o jogo pula, só que de um jeito muito inteligente, colocando esse prequel de uma história da Ellie como um episódio. Lembrando que, se você tá ouvindo esse episódio, a gente gosta de comentar com spoilers, tá? Tudo que a gente vai falar de The Last of Us aqui, a gente vai falar com spoilers. Se você não viu o episódio, você vai lá, assiste, depois você volta. Quer começar? Conta pra gente aí, deixando bem claro que desse episódio em específico, que se chama Left Behind, é o mesmo nome da DLC que saiu pro The Last of Us
na época que o jogo foi lançado. Essa versão eu não joguei o Left Behind, mas o Brunão jogou, então todo o comparativo em relação a jogo e episódio vai ficar por conta dele. E pela primeira vez eu vou poder fazer uma análise fria e crua de quem nunca tinha tido uma experiência gamificada antes do episódio, né? Então eu não tinha o que prever do que ia acontecer ali. Eu acho que vai ser uma análise muito legal. Vamos nessa falar do episódio 7 de The Last of Us. Acho que para começar não tem outra coisa que possa ser dita, é que, de novo, é um episódio super fiel ao material base, é super fiel à DLC, de como tu não jogou, então assim, na internet o que mais tem agora é vídeo frame a frame, comparando o episódio com as cutscenes do jogo, e cara, é super fiel e não tem muito o que dizer sobre essa parte, sabe? Quer puxar alguma coisa e tal? Você quer começar comentando o episódio? Ou tu quer que eu dê um contexto Não. mais. Esse episódio ele segue logo depois do que acontece no episódio 6, quando o Joe se machuca, aí ele consegue fugir com ele por um cavalo, eles param numa casa abandonada e ela começa a tentar arrumar uma forma de salvar ele. Os primeiros segundos, eu não sei nem se chega a 1 minuto de episódio, é ela tentando ajudar o Joel lá com o sangramento e ele manda ela embora, falou: vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui, e foge. Ela corre para uma porta, ela abre a maçaneta, quando ela abre a maçaneta, temos um flashback e a gente volta para conhecer um pouco da história da Ellie na época em que ela estudava e vivia dentro de uma zona de quarentena da Fedra, né? E aí a gente conhece também a melhor amiga dela, é... Riley, né? Riley. Isso é a Riley. A Aham. Riley, melhor amiga dela, que é uma menina que tinha fugido da Fedra e se alistado aos vagalumes. E eu acho que é um episódio extremamente sensível, extremamente humano até. Eu acho que em alguns aspectos de mostrar a possibilidade de se viver uma vida normal, de se viver sentimentos humanos num mundo pós-apocalíptico, eu acho que esse episódio ele consegue em alguns aspectos ultrapassar o episódio 3 do Frank e do Bill, porque a gente vê isso do ponto de vista de duas adolescentes, né? Então você enxerga um pouco mais de inocência, digamos assim, principalmente da Ellie, que parece ter. Parece não, né? Claramente ela não viveu nada, ela não conhece nada. Ela nunca tinha visto uma escada rolante, ela nunca tinha visto um carrossel, ela nunca tinha jogado Mortal Kombat. E aí isso remete lá no episódio 4, quando eles chegam em Kansas City e ela vê a máquina de um. Nesse é o episódio 4, enfim, um episódio que ela chega com o Joel, eles veem uma máquina. Não, é do 4, né? Antes de sair do que eles param no posto de gasolina, tem um fliperama quebrado, e ele fala: Ah, você conhece esse jogo? Eu tinha uma amiga que jogava bem, não sei o quê, que conhecia desse jogo. Ela comenta, não sei qual é, tem um episódio que ela faz esse comentário. Que tem no, que tem Não, no, que tem no jogo também, né? Que é exatamente a mesma coisa do jogo, mas que ela tem esse comentário. Ele meio que preenche algumas lacunas, assim, quando as conversas que ela teve com o Joel, que ela fala, não, ele não é o primeiro infectado que eu vi, não é o primeiro infectado que eu matei, não é a primeira vez que eu tive que atirar em alguém, não sei o quê. Então tudo isso serve como um preenchimento de lacunas muito interessante. Eu acho que, mesmo não jogando, eu conheço a personagem no jogo, a Riley pra mim tá idêntica. Pra quem não sabe, a atriz que faz a Riley, ela é a irmã da Zendaya na série Euforia, também da HBO. Então, assim, foi um episódio que, pra mim, ele serve muito pra preencher esses espaços de tempo em relação à série, porque eu acho que no próximo episódio eles já vão dar um salto aí mostrando um Joel mais recuperado. Então, eu acho que faz sentido ele mostrar um flashback em um episódio inteiro que serve um pouco para preencher mais a história da Ellie pra gente mesmo conhecer um pouco mais de quem é essa menina, de onde é que ela veio, que aparece do nada. E isso serve de uma forma muito inteligente para eles colocar isso nesse momento da série mais perto do final do que do começo, justamente porque numa construção de tempo de série, quando você passa para assistir um episódio uma vez por semana, a gente não sente tanto isso. Mas eu fico pensando assim, se a gente tivesse essa série completa disponível para assistir do começo até o final, muito provavelmente um salto temporal
entre um episódio para o outro traria uma sensação muito estranha, igual a que a gente teve, por exemplo, com A Casa do Dragão. A Casa do Dragão, por mais que seja uma série muito boa, eu me senti muito incomodado com as passagens de tempos muito abruptas de um episódio para o outro. Então, como o Joel tá com um ferimento muito grave, ele precisa passar um tempo até que ele consiga se recuperar. E no jogo, essa passagem de tempo mostra que a Ellie fez muita coisa, a Ellie passou por muita coisa, a Ellie desenvolveu por muita coisa, e agora eles só vão ter 2 episódios para lidar com isso, né? E a gente que conhece o jogo, a gente sabe que ela ainda tem um grupo de personagens para encontrar, o Joe ainda tem que ficar melhor, eles ainda tem que chegar a um determinado local para acontecer bastante coisa ainda, se for comparado à fidelidade do jogo, para caber em 2 episódios. Então, quando você coloca esse flashback nesse momento, você consegue, no próximo episódio, dar um salto de tempo, porque em relação à sensação da passagem de tempo vai ser muito menor, porque a gente teve um episódio de flashback nesse espaço. Então, enquanto você estava vendo um flashback, tudo que está acontecendo com o Joe e Ellie seguiu acontecendo na vida. Então, assim, numa construção audiovisual, isso funciona muito bem. Então, eu achei uma sacada muito inteligente deles colocarem esse episódio especificamente nesse momento. Cara, no começo eu ia puxar o contexto da DLC e da expansão, né, que é o que foi adaptado por esse episódio. Eu não segui porque eu queria que tu comentasse o mais cru possível, assim, sem saber muito da DLC. Mas como eu falei, já é super fiel. E eu até queria dar um contexto para quem tá ouvindo e quem tá assistindo também, que esse episódio, ele adapta uma expansão, um episódio extra, assim, no jogo, que foi lançado depois, assim, quase um ano depois, e isso se relaciona com a minha opinião sobre o episódio, que eu começo falando que é um bom episódio, eu acho melhor que o episódio 3, inclusive, porque é um episódio que dá o contexto e te faz entender melhor quem é a Ellie. Mas acima de qualquer contexto ou sei lá, qualquer comentário que eu possa fazer sobre esse episódio, eu acho que o Left Behind, ele tem um objetivo muito específico lá quando ele foi lançado, que ele foi lançado um ano depois para complementar a história do The Last of Us, mas ele claramente tinha como objetivo setar um gancho ou setar até uma personalidade da Ellie e tudo mais, para a gente entender melhor a Ellie para o segundo jogo. Para mim, o Left Behind é tipo os caras, beleza, a gente tem um esboço do segundo jogo, a história vai ser essa, a gente vai começar a desenvolver o jogo. Eles vão lá e fazem o Left Behind. A Riley já é citada durante o jogo, só que você não sabe muito bem a relação dela com a Ellie, sabe? Que se é só uma amizade, se é uma amizade muito forte, se ela é uma colega, se é uma pessoa que enfim, que ajuda ela no mundo pós-apocalipse e tudo mais, e a gente entende melhor com essa expansão e com esse episódio que saiu, né? Que elas tinham uma relação muito forte de amizade, mas uma relação afetiva de casal mesmo e tudo mais. E essa faceta da Ellie é muito importante para o segundo jogo, assim, é o que define grande parte da história do segundo jogo, não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que o Left Behind, ele tem muito mais esse pé no segundo jogo, na história provavelmente da segunda temporada, que já foi renovada, então eu acho que esse episódio é muito importante para o que a gente ainda vai ver. Falando sobre o episódio, eu acho uma das coisas que eu não gostei, eu acho que a HBO poderia ter aproveitado melhor o gancho e o fato de lançar semanalmente, porque assim, no jogo, como a gente sempre faz esse comparativo, quando o Joe sofre a ferida super grave e tudo mais, o jogo corta abruptamente, vai para um próximo capítulo e começa o próximo capítulo a gente vendo só a Ellie, sozinha. E leva alguns minutos, algum tempo ali para a gente entender o que realmente aconteceu com o Joel. Eu acho que a HBO perdeu a oportunidade, sabe? Porque muita gente ficou preocupada assim que terminou o episódio o episódio 6, ficou preocupada, tipo, caralho, será que eles mataram o Joel? Será que o Joel morreu? E não tinha nos trailers também, sabe? Nas prévias do episódio 7, não tinha mostrando o Joel, só mostrava o passado da Ellie, só mostrava o que aconteceu nesse episódio sem a parte do Joel. E eu acho que foi uma oportunidade perdida da HBO de deixar mais uma semana as pessoas se questionando se o Joel estava vivo ou não, sabe? Mostrava a Ellie no começo do episódio sozinha, não mostrava o Joel e já pulava pro flashback dela, até pra gente ficar se questionando. A gente não, né? Quem jogou sabe
quem jogou o jogo sabe que ele não tinha morrido, mas seria muito importante para a série, porque como no jogo tem esse tempo até a gente descobrir que o Joe tá vivo, tem uma aflição muito grande. Eu senti, sabe? Tipo, caralho, mataram o Joe, mataram o cara que a gente joga, mataram um dos principais. O que aconteceu? Alguém me fala alguma coisa, entendeu? Para quem assim, jogou sem spoiler e tudo mais, e jogou na época que saiu, não foi o meu caso, não joguei na época que saiu, mas eu consegui evitar todo tipo de spoiler. Então, eu acho que foi uma oportunidade perdida, assim, da HBO. Concordo E, plenamente com você, tá? Faz todo. Não tinha pensado por esse ponto de vista, mas faz todo sentido. Pensando no sentido de experiência, faz todo sentido se eles tivessem feito assim. pois é, as pessoas iam ficar se questionando, tipo, caralho, será que eles mataram? Nossa, a HBO sendo corajosa mais uma vez, matando o Ned Stark de novo, sabe? Então, seria algo assim, mas eu acho que, assim, foi uma oportunidade perdida. Sobre a história, cara, é uma história muito bonita. Como eu falei, eu acho melhor do que o episódio 3 porque, diferente do que eu falei lá do episódio 3 que você não sente tanto o fator pós-apocalíptico no casal, na relação dos dois, você sente na relação das duas, sabe? O jeito que elas se separaram, o jeito que uma pensa e a outra discorda desse pensamento e tudo mais, enquanto uma tá lá na escolinha da Fedra e tudo mais e pensa que as coisas podem seguir de uma maneira diferente, que ela pode subir no ranking da Fedra e mudar as coisas, a outra, não, cara, isso aí não vai funcionar, tem que ser anarquista mesmo, vamos ser Firefly, vamos fazer um negócio de maneira guerrilheira, bem guerrilha mesmo. Os Fireflies têm muita técnicas de guerrilha, é um negócio muito louco. Então, assim, você vê muito isso, o pós-apocalíptico afetando a relação dela, afetando o fato dela ter sumido, o fato, porque assim, se você, sei lá, se no nosso mundo, se a gente está falando com um amigo e ele, sei lá, meio que fica horas ou até um dia sem falar contigo, tu fala, pô, o cara se afastou das redes sociais. Lá não, a Riley some, o primeiro pensamento da Ellie é, mano, morreu, a menina morreu. E assim, esse tipo de coisa, mesmo que seja bem velado, assim, bem suave, na verdade, não, nada que você tire, que seja muito exposta, muito explícita, mas esse tipo de relação do pós-apocalíptico com a relação delas, eu acho muito massa. Aí entra toda a questão também delas entrarem no shopping, tem um certo risco, ela tem que se esgueirar da Fedra, elas têm que enfim, evitar os infectados e tudo mais, e isso sem falar no infectado que tem depois e afeta, cara, o final da história, assim, delas, o final da amizade dela, o final da relação delas de uma maneira muito louca. E eu acho que isso é o porquê eu acho melhor que o episódio 3, sabe? Porque tem esse fator pós-apocalíptico interferindo numa relação em vários níveis, até simplesmente acabar por causa de algo do pós-apocalíptico, por causa de uma criatura que chegou e mordeu elas. Dando spoiler, a gente sempre fala, se você não assistiu o episódio, vai lá e assiste, mas a gente sempre dá spoiler aqui, e morde elas e termina algo que tinha mal começado, e é muito louco, porque assim, tem essas nuances do pós-apocalíptico afetando toda a relação delas, sabe? Até o jeito que elas, o pensamento delas, tudo, enfim. Eu achei isso muito massa. É a construção de um relacionamento que evolui e que, da mesma forma que começa, ele já termina, né? Isso é incrível, assim. Um outro ponto de vista que eu queria trazer, isso também já é um contexto mais, talvez, né, um pouco mais básico e mais lógico. Muitas pessoas se questionam, já tem muitos vídeos no YouTube, nas redes sociais, discutindo isso, se os infectados são zumbis ou não são e tudo mais. E uma coisa que eu acho muito interessante dessa construção do Left Behind é que o George Romero, pai dos zumbis no cinema, quando ele fez isso lá com A Noite dos Mortos-Vivos há muito tempo atrás, ele coloca o ambiente do shopping center como uma crítica ao consumismo humano no meio de uma situação terrível. Vários outros filmes de zumbis que vieram depois seguiram essa mesma lógica, e aqui tem essa parcela de referência, né? Da referência do shopping, né? O momento em que elas discutem, tipo assim, ah, não, me falaram que quando o mundo começou a desabar, as pessoas começaram a saquear as lojas, e elas questionam, porra, mas a galera roubava tênis e não roubava sabonete? Tipo, qual que é a lógica disso, né? Porque no mundo que elas estão agora faz muito mais sentido você ter com que se lavar do que o que você calçar, né?
a hora em que elas criticam lá e discutem sobre as roupas íntimas na loja feminina, enfim. O ambiente do shopping center sempre funciona como uma referência, um elemento de crítica social ao consumismo humano em momentos de extremidade, assim. Então aqui The Last of Us não deixa de ter essa pequena referência também. E eu concordo com tudo que o Bruno falou. Também acho melhor do que o episódio 3, mas pra mim o episódio 5 ainda é o melhor da série. O episódio que aparece o Baiacu pra mim ainda é o melhor. Ainda não foi superado por todos os problemas que tem. Eu acho que esse episódio em si, ele estrutura muito bem a questão da sexualidade da Ellie, que é realmente uma coisa que é muito relevante pra frente do jogo. É, eu acho que mostra um primeiro baque real que ela tem de perda de pessoas, de enfrentamento de uma realidade difícil, porque até então ela nasceu nesse mundo, ela vive com as regras que esse mundo impõe, mas ela estava dentro do cercadinho da segurança dela vivendo dentro da Fedra. Então, quando ela sai desse mundo, enfrenta esse mundo e vai conhecer coisas novas, o preço por isso é cobrado, né? Até porque ela também acha que vai ser o fim dela, só que na verdade é quando tudo começa, né? A partir dessa transgressão de regra dela de ir lá para pro shopping com a Riley, é que toda a história que a gente tá vendo é possível, né? É o fato dela ter saído da zona de conforto dela é que faz com que a história do jogo, e no caso da série, possa acontecer. Eu achei muito interessante tu falando do shopping, porque além de ter essa crítica do consumismo, eu vejo também como até uma linha do tempo, né? De como as coisas aconteceram do mundo normal para o mundo pós-apocalíptico, elas passando pelas lojas e tudo mais, depois vai para uma parte mais tecnológica dos jogos, e assim, querendo ou não, são meio que jogos antigos, arcades assim, e é algo super atual para elas. Inclusive, queria até lembrar que essa ceninha no jogo ela é mais legal porque elas chegam nos arcades e tá quebrado. E aí a Riley fala, é muito mais emocionante, eu acho que é muito mais emotiva. A Riley, o arcade está quebrado, a Riley chega e fala, Ellie, fecha os olhos e tudo mais, porque a Ellie queria muito jogar um jogo de luta lá. No jogo não é Mortal Kombat porque por causa de direitos e tudo mais. Mas agora a HBO tá no mesmo grupo da AT&T, que é dona da Warner, que é dona do Mortal Kombat, tá tudo em casa, assim. E aí no jogo o arcade tá quebrado, a Riley pede pra Ellie fechar os olhos, e ela começa a narrar a luta e como que acontece, como é que funciona o jogo de luta, assim, e a Ellie fica imaginando as coisas na cabeça dela, como se ela estivesse jogando um jogo de luta, é muito mais emotivo, e como a gente sempre compara o jogo com a série, tem outros dois momentos, assim, que não tem na série, eu gostaria de ter visto, mas não é nada que faz falta. Das coisas que acontecem nos jogos, elas fazem uma competição de quem quebra mais vidros, assim, vidros de carros velhos que estão no shopping, elas começam a tacar pedra, assim, no vidro. E a outra é uma guerra de pistola de água, assim, elas lutam uma com a outra com pistolas de água, que é muito legal assim no jogo, tem até um troféuzinho diferenciado, mas não é algo assim que falta para a relação delas no episódio, sabe? Mas eu acho que teu comentário sobre a crítica ao consumismo e o shopping e tudo mais assim foi muito no ponto, porque tem isso também, sabe? Eu já zerei. Então, cara, eu acho que antes da gente, nós dois zerarmos, eu acho que tem algo que precisa ser comentado, assim como no episódio 3, porque assim, no episódio 3 a polêmica foi muito maior, mas nesse episódio também teve polêmica, que é o pessoal dando hate, fazendo review bomb, por causa da relação homoafetiva que tem nesse episódio, né? Como a gente comentou, a Ellie, a gente, de maneira explícita agora a gente vê qual é a orientação sexual dela, qual é a escolha sexual dela. Escolha não, né? Orientação. Então, e assim, teve muita gente dando hate no episódio por causa disso, por causa da, da, da relação das meninas, e eu achei muito bizarro. Eu vi até um cara no TikTok comentando algo, mas depois eu comento. Puxa aí, Ed. Não, pode ir, vai falando aí. Eu vou procurar um negócio aqui enquanto você faz isso. Pois é, eu vi muita gente reclamando do episódio justamente por causa disso, né? E vi muita gente reclamando de quem reclamava do episódio.
E eu concordo, assim, de novo, é aquele papo que a gente falou no episódio 3, que é, se tu tá dando hate no episódio 3 e no episódio 7 por causa das relações homoafetivas, tu é homofóbico, não tem pra onde correr, tu é nojento, você tem que rever tudo que você entende de relações humanas e o que faz sentido, o que é felicidade, o que é amor, o que é carinho e tudo mais. E tu é idiota se tu não gostou do episódio 3 e do episódio 7 por causa das relações homoafetivas. E outra, tá nos jogos, tá? Eu acho que, mesmo sendo chato, tem pessoas que não gostam dos episódios porque não adaptaram direito, mas tem gente que, mesmo sabendo que os episódios foram adaptados direitos e tudo mais, o 3 e o 7 no caso, e eles têm essa relação, mesmo que esteja no jogo, são pessoas que deram hate no jogo e hate no episódio. E eu acho isso muito bizarro. Só que também tem uma outra coisa que eu queria comentar, que teve um vídeo no TikTok de um cara comentando que o pessoal que não gostou especificamente do episódio 3 e do episódio 8, ou do episódio 7, perdão, ele foi super acalorado, assim, falando sobre como que quem não gostou do episódio 3 e episódio 8 foi homofóbico e tudo mais. Ele nem entrou no, assim, especificamente das pessoas não terem gostado por causa dos casais homoafetivos e tudo mais. Ele não entrou nisso, ele só falou, cara, se você não gostou do 3 e do 7, tu é homofóbico e tal, porque são bons episódios, tem acessibilidade, uma acessibilidade de representatividade, de mostrar esse tipo de relação e tudo mais, e se você não gostou, você é homofóbico e tudo mais. E eu achei muito pesado, porque eu acho que as pessoas, como eu não gostei tanto do terceiro episódio, as pessoas podem não gostar por outros motivos. Eu vi até Sim, depois, sim, assim, concordo. depois que eu comentei aqui, eu vi o Gaveta falando a mesma coisa, assim, do pessoal reclamando do terceiro episódio sem base e tudo mais. Eu acho não, a gente aqui, eu no caso não gostei do episódio 3 e eu acho que eu mostrei bem assim que eu não gostei por certos pontos e tudo mais, mas não tinha nada a ver com a relação dos personagens. Mas eu achei muito bizarro também o cara comentando que as pessoas não podem gostar do terceiro e do sétimo episódio por qualquer outro motivo, motivos alheios à sexualidade dos personagens. Eu achei muito bizarro, eu acho que precisava ser comentado aqui, sabe? Concordo. Eu vejo que, cara, opinião é possível ser dada, cada um tem a sua, gosto cada um tem o seu, cabem os seus argumentos, quer você goste, quer você não goste. Agora, a partir do momento em que você critica a série ou o episódio, ou começa a fazer piada por conta, especificamente por conta dos personagens e suas relações homoafetivas, é bizarro, saca? Tipo, é, como o Brunão sabe que eu gosto de falar, quem acompanha o canal do Red sabe que eu gosto de falar, tudo é político. A ascensão da extrema-direita no mundo todo, ela é uma realidade. No Brasil, a gente ainda vai sofrer com resquícios do que aconteceu com o do governo passado de uma maneira muito forte, então a gente vai ter muitas pessoas. Eu participo de alguns grupos no Telegram de crítica de cinema, de crítica de séries, de cinema como um todo, e as piadinhas, os comentários, os bonequinhos, os emojis vomitando nesses episódios, acontece de rodo. Então, se você for parar para querer enfrentar, questionar ou conversar com essas pessoas, é muito perda de tempo, porque são pessoas que elas não estão dispostas a melhorar. E é aquilo que a gente falou, cara, assim, nossa opinião vai ser sempre centrada em relação ao episódio. A gente não vai aqui falar bem ou falar mal pra ganhar view, pra lacrar, pra cumprir um papel, sei lá, social e caber dentro de uma caixinha. Não, a gente vai falar que é bom. Por exemplo, episódio 3 eu falei que era o meu favorito na época. O Brunão falou que tinha muitas críticas e ele argumentou todas as coisas que ele achava que podiam ter sido melhores no episódio. Ele falou que era um episódio que ele achava razoável pra bom, um episódio ok, mas que não era o melhor de todos. Isso não passou nem perto do fato dos protagonistas desse episódio serem gays, saca? Tipo, cara, o ideal seria que a gente vivesse no mundo e a gente não precisasse gastar 10 minutos do nosso tempo de podcast discutindo isso. Mas ainda é importante e necessário que a gente tente deixar pelo menos a nossa contribuiçãozinha aí de desenvolvimento humano para quem ainda critica. E se você quiser criticar a gente, o botão do dislike tá aí, o botão de deixar de seguir tá aí. Pra gente, inclusive, como a gente falou, quando a gente comentou o episódio 3, será um prazer não ter você conosco.
Exatamente, velho. Se tu deu hate nesses episódios, review bomb, cara. Review bomb eu acho um negócio muito. Velho, doentio, sério. Eu acho muito paia. É por isso que eu odeio a internet, às vezes, assim. Eu amo a internet. Nos proporciona fazer podcast e alcançar pessoas legais, mas eu não quero alcançar você, que é homofóbico. Aquilo que eu falei no episódio 3. Eu não sei, eu falei que se esse tipo de pessoa tivesse disposta a mudar, poderia continuar ouvindo a gente, mas eu acho que eu tô contigo também, tipo, não, mano, sai, para de ouvir. Mas, enfim, eu só quero comentar umas outras coisinhas do episódio, até para encerrar, que, assim, a relação foi muito fofinha, muito bem feita, assim, Eu também achei, cara, e... é muito singelo a forma que eles fizeram, assim, saca? Eu não joguei o jogo, então eu não sei se ficou extremamente fiel, mas pelo que eu vi, a construção é muito singela, saca? A ingenuidade da Ellie, sem saber como lidar com aquela menina que, ao meu ponto de vista, ela tem uma admiração e uma idolatria até por ela ser mais velha, saca? Por parecer que, tipo, que ela viveu mais, que ela sabe de coisas que eu não sei, ela consegue fazer coisas que eu não fiz, ela viveu coisas que eu não vivi. Então, assim, essa admiração acaba virando um sentimento maior mesmo. E é incrível, assim, é incrível. É uma construção narrativa de personagem que é incrível, é incrível. Não, super incrível. É porque eu queria comentar agora, que eu lembrei agora, até timing errado, foi depois da gente debater sobre a questão mais política, como tu falou, assim, do episódio, mas é porque eu lembrei de algo que, assim, além de construir o passado da Ellen, da Ellie, o passado da Ellie e quem ela é, a gente entende melhor sobre as perdas, né? Agora a gente finalmente entende a grande perda que ela teve, porque como o Ed falou, muito bem falado, a Riley não era só o interesse amoroso, a Riley ela é a irmã, a amiga, a irmã não, porque depois fica incestuoso, estranho, mas era tipo, era a confidente, era a amiga, era a inspiração, era tudo que a Ellie queria ser, sabe? Mais corajosa e tudo mais. E a Ellie aprende muito com a Riley, e a Ellie dos episódios a Ellie do presente que a gente acompanha deve tudo a Riley que ela perdeu lá no passado, entendeu? Assim, então é muito contextualizando aquilo que a Ellie falou pro Joe, que ela perdeu pessoas que ela amava bastante. Perfeito. Perfeito. Tudo isso posto era o que tínhamos para falar sobre o episódio 7 da primeira temporada de The Last of Us. Mais um episódio muito bom. Agora faltam 2 domingos para que a gente consiga ver como é que a HBO vai encerrar essa primeira parte da história. Lembrando que o último episódio vai ser no mesmo domingo do Oscar. Eu e Brunão já estamos aí na correria para assistir algumas coisas. Já assistimos aí alguns, pelo menos, dos principais filmes. Nas próximas semanas aí a gente vai trazer alguns episódios comentando pelo menos os principais filmes que estão na competição ali de melhor filme e tudo mais. Um comentário super rápido só pra encerrar, Bruno. Teve SEG esse domingo junto com o The Last of Us. E a gente viu algumas premiações saindo que reforçam coisas que podem acontecer no Oscar, que dificultam nossos palpites no Oscar, né? Michelle Yeoh ganhou o SEG, o que deixa a disputa com a Kate Blanchett mais interessante. Brendan Fraser ganhou, o que deixa a disputa com Austin Butler mais interessante. Jamie Lee Curtis ganhou o SEG, o que deixa a disputa muito, muito, muito interessante. E reforçou ainda mais aí o favoritismo do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso posto. Eu gosto de chamar... Comenta aí, Bruno. Eu só quero comentar que eu gosto de chamar de saga mesmo, né? Porque é o Screen Actors Guild Awards, então eu chamo de saga. Não sei se é outras pessoas que chamam, nem lembro assim, como é que tá na internet, se o povo chama de saga. Eu chamo de saga. Chamam de SEG. Chamam de SEG, né? Eu chamo de saga. Você chama de Explosão Galáctica. Eu sabia que você ia pegar. Porque Claro. não é a primeira vez que a gente menciona Cavaleiros do Zodíaco aqui no podcast. Eu chamo de saga. Sempre. O Cavaleiro de Ouro mais foda que existe. O Cavaleiro Absurdo. Spirit, o mais foda que existe. É isso aí. Junto com o Cano. Enfim. Então, só comentando rapidinho dos atores que tu falou, cara. Era esperado, mas não deixa de surpreender também, né? Principalmente o Brendan Fraser, assim, porque ele não... Ele já tinha ganhado outra premiação, mas ele ganhou uma, perdeu outra e tudo mais, então tava meio assim.
E eu lembro de tu comentar que o Saga também é muito importante como termômetro pro Oscar. O SEG é extremamente importante, principalmente para essas categorias de interpretação, principalmente, assim. Então, se fosse para ter um termômetro verdadeiro, assim, pro Oscar, agora eu já acho que a Michelle Yeoh tem chances reais de tirar um Oscar da Cate Blanchett, que assisti Tar. E, meu amigo, falaremos disso no próximo episódio. Pois é, eu achei que a gente ia comentar o Saga mais a fundo, mas... Não, eu comentei só pra dizer, só pra aproveitar a rebaba do episódio aqui desse finalzinho. Até porque você veio pra ouvir sobre The Last of Us, a gente falou, então, se você chegou aqui até agora, não custa nada ouvir a gente falando um pouquinho de cinema, porque estamos pertinho do final da temporada de premiações. Não, exatamente. Como eu falei, eu achei que a gente ia comentar mais a fundo, mas a gente viu os prêmios, eu vi nas redes sociais e tudo mais, e queria passar por esses assim rapidinho. O Ed me pegou de surpresa, mas muito bem lembrado. Você que chegou até aqui, você que acompanha a gente sempre, semanalmente, muito obrigado. Você que tá aí no carro, no transporte público, lavando a louça, passando a roupa, arrumando a bolsa das crianças por outro dia, saindo de casa agora de madrugada para roubar a fiação de cobre do metrô e estragar o transporte público de Brasília. Cara, muito obrigado por levar a gente com você aonde quer que você esteja, independentemente do que seja que você está fazendo. É isso, deixa seu like no YouTube, segue a gente no Instagram e no TikTok, @canal do Erd, avalie o que você viu no seu agregador de podcast favorito. É isso. Valeu e até o próximo episódio.